Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Portugal e nossa primeira parada, Lisboa, mas depois da vinheta. Depois da vinheta. A nossa chegada em Portugal a gente registrou do avião, porque a ansiedade era bastante grande. E aí vocês vão ver nossa chegada no aeroporto de Lisboa. Principalmente por parte da Renê, que foi a primeira vez que ela pisou em solo europeu. Pousou e depois pisou em solo europeu. Vamos ver o filme. Agora passa tudo rapidinho, né? Estamos a sobrevoar Lisboa. Olha. Show. Ai, que lindinho. Hã? Que lindinho esse bairro. E agora, Oi? pisando em Portugal. Pousando por enquanto. Não, peraí, calma aí. Não aplaude. Não aplaude ainda. Assim, a nossa chegada, o aeroporto estava com comemoração e tudo, a gente não tinha entendido muito bem o que eles estavam comemorando, o pessoal com o uniforme da seleção portuguesa. Será que vai chegar Cristiano Ronaldo, não sei o quê? Não era, né? Não, eu pensava que fosse pra gente. Os caras filmaram aquele corredor e chegaram. Campeões. Meu Deus, que decepção calorosa. Será que é por causa do pentacampeonato? Não, mas era a seleção de hóquei. Hóquei sobre grama. A seleção portuguesa de hóquei sobre grama foi campeã europeia ou mundial? Acho que foi campeão mundial. Mundial, né? Aí eles estavam super felizes ali recebendo e a gente assim, hã? A gente passou por comitiva, né? Receberam a gente com palmas, foi. Bom, a gente ficou bem no centro ali da cidade de Lisboa, num apartamento, né, pelo Airbnb, né? Um apartamento que, eu super moraria nesse apartamento, tava bom para mim ficar por lá mesmo, né? Um apartamento muito fofo. E no dia seguinte a gente resolveu fazer um passeio de tuk-tuk, né? Porque iria dar uma amostra do que seria Lisboa, o que tem para se ver em Lisboa, né? A gente já tinha feito uma pesquisa prévia, mas a gente não sabia muito bem onde era cada coisa e a gente começou a explorar a cidade e o tuk-tuk ajudou, não foi? O que é um tuk-tuk mesmo, meu amor? É aquele carrinho, é um carrinho... Eu acho que é um triciclo, né? né? É tipo uma moto com espaço para pessoas, né? Tem os menorzinhos, que são 2 pessoas, tem os maiorzinhos. Acho que a gente foi no maiorzinho, né? De 4 pessoas, né? E aí o motorista serve de guia também, vai explicando lá. Vai mostrando os lugares. Acho que no começo foi muito bom para ter uma noção da cidade e depois por conta própria a gente foi... Aí ele dava umas paradinhas. Primeiro ele mostrou algumas igrejas lá em Lisboa que são igrejas muito bonitas. Você tem das igrejas mais simples, né, que vocês podem ver aí pelas fotos, das igrejas mais assim suntuosas. Uma igreja que ela era por fora muito simplesinha, você não dava nada por ela. Aí quando a gente entrou, a gente quase caiu, né, de tanto ouro que tinha naquela igreja, né?
É, ouro do Brasil, né? Ele falou isso pro guia, coitado do guia, só quer levar isso de volta, né? Também a gente viu uma igreja que ela tinha muito do estilo gótico, eu gosto muito do estilo gótico, com aquele teto com os arcos cruzados, os vitrais, que com câmera de celular você não tira uma foto que seja bacana para tirar de um vitral, né? A luz atrapalha um pouco. Aí tem as paisagens, né? Os europeus tomando sol, os lugarzinhos muito bonitos, né? Todas as paisagens que ele foi mostrando pra gente, até chegar num lugar que me emocionou bastante, que foi o Largo do Carmo. Né? No Largo do Carmo é que deu início à Revolução dos Cravos, que derrubou o salazarismo em Portugal, que foi o fascismo, né? Que os cravos derrubaram o salazarismo? Praticamente, porque bom, inclusive o guia, ele ficou assim meio espantado com a minha emoção, né? Porque quando eu olhei assim, eu falei, nossa, foi aqui que foi a Revolução dos Cravos. E nisso eu baixei o meu óculos, porque eu comecei a chorar mesmo, né? Sniff, não, eu estava chorando mesmo, porque... E eu vou chorar de novo. Ela é professora de história, então ela... Então, eu me lembro de um episódio, eu era adolescente, na época em que estava sendo votada as diretas aqui no Brasil e que não passou, né? A gente fez uma campanha bastante grande e mesmo assim o projeto não passou. A gente estava num sufoco danado aqui no Brasil nessa época, porque era uma luta muito grande para se derrubar a ditadura, que a gente já estava há 20 anos numa ditadura, e estava sendo comemorada a Revolução dos Cravos, que tinha sido em 74 em Portugal. E aí entrevistaram uma portuguesa, uma jovem portuguesa que estava ali na comemoração, e eles falaram, o repórter falou assim para ela: hoje é um dia muito importante no Brasil também. E aí ela falou assim: viva o Brasil, viva Portugal. E isso na hora me veio à cabeça o tanto de coisas que a gente teve que passar para a ditadura acabar aqui no Brasil e tanto de coisas que eles tiveram que passar. Que a Revolução dos Cravos foi porque uma senhora, o nome Revolução dos Cravos é porque uma senhora estava passando, vendendo cravos, e um soldado que estava ali na frente, né, estava sendo feita uma pressão para que o governo renunciasse. E aí o soldado perguntou se ela estava vendendo cigarro, e aí ela falou que não, ela estava vendendo cravo. E aí ela pegou um cravo e botou no cano da arma que fuzil, provavelmente, né? Tá segurando. Uma simbologia aí, muito boa, muito forte. Todos eles começaram a pegar cravos e botar no cano das suas armas, né? E aí foi derrubado o governo, meio que tranquilamente. Acho que teve algum conflito, mas basicamente não houve um confronto assim muito forte, né? Pelo que o nosso guia lá contou, né, parece que houve alguns tiros de fuzil, né, sem avisos, né? E quando ameaçaram tiro com um canhão, aí acho que se resolveu, né? Que aí foi algo assim. O guia ficou emocionado com a minha emoção. Ele começou a procurar fotos da época no celular dele e me mostrar fotos que estão em livros de história nossos aqui no Brasil. Você está num lugar que você já viu nos livros. Isso é bem emocionante, né?
E aí, outro lugar que a gente foi, que também é muito histórico, aliás, todos os lugares que eu pisei em Portugal foram históricos. Foi o Castelo de São Jorge. A gente tem um filminho aí da paisagem linda que a gente viu de lá. Bem bacana também, assim, um visual da cidade, dá para ter uma noção bem bacana da cidade. Porque foto não consegue registrar exatamente o que a gente vê. Tem um filminho aí que a gente fez da paisagem. Não, eu tô filmando. Eu não sei tirar foto panorâmica. Bom, esse castelo, ele foi reconquistado, ele faz parte da reconquista de Portugal, né? Porque o que aconteceu é que a Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, a Península Ibérica, ela já esteve na mão dos mouros, né? E quem estuda a história sabe que a península ela foi reconquistada pelos católicos, né? E esse castelo foi a última conquista dos católicos ali em cima dos mouros, né? Então o Dom João, no século XIV, conquistou de vez esse castelo, que ele também ali tem um museu que retrata a pré-história e momentos da Idade do Ferro, momentos em que a região teve a presença dos fenícios, dos gregos, né, que os gregos, num determinado momento da sua história, eles expandiram bastante suas conquistas, e os cartagineses também, né, que Cartago era uma região ali na África, que fica muito próxima de onde hoje é Portugal, e ali teve muita influência dos cartagineses, né? E esse castelo, ele fez parte do contexto dessa reconquista dos católicos em cima dos mouros ali na Península Ibérica, e dali para diante vai se formar Portugal e Espanha. Quer dizer, Portugal foi o primeiro país a centralizar em torno de um poder de um rei, né? Não existiam ainda os países nessa época e Portugal foi o primeiro, né? Depois a gente tem ali a Praça do Comércio. A Praça do Comércio, que é uma praça que tem vários monumentos. O monumento que você vê ali da estátua é o Dom José, que tinha o apelido de o Reformador, né? Ele é pai da Dona Maria I, que foi rainha de Portugal. Ela morreu aqui no Brasil, né? Porque a família real portuguesa veio para o Brasil porque Portugal estava sendo invadida pelos franceses durante as guerras napoleônicas. E aí ela morre aqui no Brasil. Ela tinha enlouquecido, não gosto que fale mal de Dona Maria I. O pessoal debocha de Dona Maria I. Dona Maria I, coitadinha, ela teve perdas muito importantes na vida dela, e isso afetou muito o emocional dela. Ela enlouqueceu, tá? Muito triste. Estudem um pouquinho a história dela e não debochem dela, que eu não gosto, tá? Então, a Praça do Comércio, a gente tem ali a Orla do Tejo,
Muito bonito. Nossa, fala aí um pouquinho da orla que você curtiu. Não, é demais. Aquilo que o turista gosta de ver, né? Um espaço aberto, grande, uma praça enorme, de um lado é o Rio Tejo, e tem um monumento no centro, e aos lados tem aqueles cafés, bares, né? Ao ar livre, né? O que o europeu adora. As cervejas. Cerveja e muito turista, né? Muita gente que nem a gente, para cima, para baixo, de bermuda, tirando foto. A gente pegou dias bonitos, né? Então... Verão em Portugal, a gente foi no verão. Então, são aquelas coisas que ficam na sua imagem, na sua mente, né? Quando eu penso em Lisboa, eu me lembro daquela praça, me lembro desse forte que a gente foi e outras coisas que a Renê vai contar aí pra gente. É uma coisa, olha, espera lá, valer. Ali é muito legal para passear, fazer caminhadas. A gente andou quase aquela orla toda, né? E ali tem o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que é o MAAT. Ele é a arquitetura dele por fora é muito, muito bonita. Você sobe e pode ficar no teto dele apreciando toda a paisagem ali do Rio Tejo, do que tem ao redor do museu. E dentro do museu é arte contemporânea, que eu já falei que arte contemporânea não é para entender, é só observar. Eu não entendi nada. O Ivan gostou de uma parte aí que vocês estão vendo, né? E tem a parte que explora a arquitetura, com fotos de prédios e tudo, e mostra um pouco de tecnologia. Outro lugar muito emocionante é o Panteão dos Descobrimentos. Eu fiz alguns filminhos falando sobre isso. Bom, aqui desse lado a gente tem o nosso Cabral, que é esse que tá com a cabecinha baixa. Não sei por que ele tá com a cabecinha baixa. Acho que é porque ele perdeu 6 caravelas na viagem, mas tudo bem. Descobriu o Brasil, reconquistou Calicut, né? Aqui são os outros, são artistas, né? Escritores, navegadores, Cristóvão da Gama, que era um capitão, tá aqui por último. Fernão de Magalhães está do lado do Cabral ali, né? Fernão de Magalhães que fez a Rota de Magalhães, que foi a primeira circunnavegação, né, que a gente teve na história. Sobe de elevador no Panteão, tem que pagar um ingressinho para subir. Você sobe e lá de cima você vê uma paisagem sensacional dali da... É a margem do Rio Tejo, né? E ao redor. Espaço aberto, é bem bacana. Lindão. E para quem gosta de história, então, é um prato cheio. Exatamente. Temos a Rosa dos Ventos, que mostra um mapa mundi. Nesse mapa mundi era difícil pra caramba, vocês vão ver aí nesse filme. Aqui o mapa mundi. É o mapa mundi. Uma prata, Porto Seguro. São os descobrimentos. Muita gente aqui, aí é difícil de ficar mostrando. Esse é o Rio da Prata? Rio da Prata. A gente tá onde? Tá filmando? Porto Seguro. Rio de Janeiro é uma das 5 então, né? Então, 1.500 chegaram em Porto Seguro. O que é Canané? Eu não sei. Mas antes disso, a gente tem Açores, Madeira, né?
1434 Cabo do Bojador. Aí foram aqui o famoso périplo africano. Você tá filmando? Tô. É o périplo africano. Aí o Bartolomeu Dias conseguiu chegar em Cabo da Boa Esperança, que antes era Cabo das Tormentas. Sabe o que é ali, 1512? É a Linda La União. Aqui Calicut, onde o Vascão chegou. O Vascão chegou. Não dá para ter um panorama geral, porque é muita gente aqui. Bem legal, o mapa com todos os descobrimentos. Siga-me. Ivan querendo dar uma de historiador. É mole, gente. A gente está aqui. Mostra onde a gente está. Onde a gente está. Vamos lá. Então, era difícil de mostrar que tem muita gente ali olhando, mas mostra as conquistas todas que os portugueses fizeram no périplo africano, a chegada deles aqui na América. Então é bastante bacana. E depois a Torre de Belém, né? A Torre de Belém, ela era uma das partes da defesa do Rio. Posso mostrar a moedinha? Ah, é assim, mostra. Eu adoro esses. Focar. Peraí, deixa eu focar para você. Eu adoro essas lembrancinhas, né? Que são pequenas, mas é uma moedinha, né? Não vai se deteriorar. E aqui tem um mapa de Portugal. E desse lado a torrezinha. Que, ó, a Torre de Belém, gente, a foto que eu fiz da Torre de Belém, eu ampliei e fiz um quadro. Dia lindo, foto maravilhosa. Apaixonada que eu fiquei pela Torre de Belém. Então, a Torre de Belém, vocês vão, enquanto eu estou falando, vocês estão vendo as fotos aí, ela fez parte de um projeto que fazia a defesa de Lisboa, que tinha a Torre de Cascais, a Torre de São Sebastião, que era no sul, e a Torre de Belém. E a Torre de Belém, ao longo dos anos, ela foi tendo funções, né? Em 1589, ela se tornou uma prisão. Em 1655, um posto aduaneiro. Em 1810, um telégrafo. E em 1865, um farol. E hoje ela é um ponto turístico, né? E muito importante. Como é que era passar por aquelas escadarias? Então, é uma experiência meio assustadora, tá? Eu não sei se tinha diferença entre o tamanho das pessoas de antigamente e de hoje. Mas a torre, para você subir, não sei se é um caracol ou se é quadrado, mas é um corredor muito apertado, só passa uma pessoa de cada vez. E tem até um sisteminha de sinais, né? Você só pode subir um segmento se o sinal estiver verde, e quem está em cima tem que esperar. Quem não conhece, como a gente, claro, no primeiro sinal já fura o sinal, alguém te chama atenção, e é muito apertado. Assim, eu não sou alto, eu tenho 1,70 m. Uma pessoa de 1,80 m, 85 m, ou então um pouco mais forte que eu, vai sofrer. Vai ter que andar de lado, se abaixar, é muito apertadinho, meio claustrofóbico, mas tem as etapas intermediárias onde vale a pena tirar foto, é bem bacana. E assim, você tem que esperar, né? O sinalzinho ali na entrada da escada, tem um sinal verde ou vermelho. Se tiver verde, você pode ir. Se tiver vermelho, você tem que esperar ele ficar verde, porque não dá para passar duas pessoas. É muito apertado. Muito apertado. Mas vale a pena, muito, 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 muito. A gente foi no Hard Rock Café, nossa tradição de Hard Rock Café, né? O meu tem a Torre de Belém, né? Como não poderia deixar de ser, né? Então, o Hard Rock Café foi uma passagem. As fotos que vocês estão vendo aí, tem a do disco, né? Explica aí. Tem um disco, mas é um disco de metaleiro, né? Eu fiz questão de tirar foto com a Renée, do Motorhead. Nem todos vão conhecer e tá um pouco em evidência porque o líder da banda morreu recentemente, né? O Ian Kilmister, o Lemmy.
Mas, de novo, é para quem gosta de hard rock, metal. Vai ter sempre alguém que gosta. Eu tirei essa foto porque, para mim, significa algo. E o ambiente é bacana, né? Bebida, música. É sempre um ponto de referência onde você se sente em casa. O Ivan, como ele é fã de... cada um tem uma questão para ter como lembrança, né? O Ivan gosta dos bonés, sim, né? Esse boné tem uma história, né, gente? Vocês podem ver que esse boné, ele não é feito de tecido, tá? Ele é feito de cortiça. Que cortiça tem tudo a ver com Portugal. Exatamente. Por causa dos vinhos, né? E Portugal tem a maior produção de cortiça que existe, né? Então, esse boné é muito simbólico para... sem falar dos azulejos, né? Eu acho que os portugueses falam, que saco esse negócio de azulejo, né? Mas eu comprei tudo que era azulejinho, né? A gente foi para Lisboa, depois a gente foi para Porto, mas a gente também teve em Coimbra, né? Depois a gente explica o nosso motivo de ir para Coimbra. Aliás, tivemos 2 motivos. Eu queria ir na universidade, porque a universidade, né, eu tenho algo especial que eu penso sobre a universidade, uma das mais antigas, né, do mundo. E aí, cada lugar eu comprei um desses azulejinhos. Nós estivemos no Museu do Coche, que tem muitas carruagens, né? O azulejinho também, azulejinho não, é imã, né? O imã do coche, mas aí temos muitos coches interessantes para a gente ver, coche, né? É o que em português? É carruagem. É carruagem. Né? Carruagem. Porque muitas palavras em Portugal, aqui no Brasil, são diferentes. Trem, a gente tem trem, eles são comboios, né? Comboio. E cada vagão do trem... Não sei, era... Acho que é carruagem, né? Não, carruagem não. Não, é coche também? Não, deu um mal entendido lá, eu nem me lembro, porque eu falei vagão. Não. Vagão? A minha amiga falou uma palavra e eu, que isso? A gente tá no trem. Eu também. Porque o Ivan encontrou com uma amiga de infância. A gente foi para Cascais, já falamos sobre Cascais. A gente tem uns coches de crianças, roupas que a gente viu nesse Museu dos Coches. Temos um coche que era correio. E tem muito. Aqui a gente não vai conseguir botar todas as fotos de todos que a gente viu nesse museu. E aí tem uma sala especial sobre a trajetória da Citroën, né? Tem algumas fotinhas aí. É bem bacana. Esse me interessou um pouco mais, né? Porque começa desde lá no começo da indústria automobilística, aqueles carros bem simples, e vai até os tempos de hoje, né? Tem um carro especial, que acho que até tirei foto, que é o Deux Chevaux, né? Que é um carro assim... É tipo o nosso Fusca na França, né? É um carrinho simples, barato, que todo mundo já teve, mas é um carro assim, bem emblemático, é da Citroën, e essa parte foi bem bacana. Bom, teve um dia que nós fomos para Cascais encontrar com a amiga do Ivan, desde a infância, já almoçou com eles, né? E ela levou a gente para passear um pouco. É uma amiga que eu não tinha visto há muito tempo, né? A gente se conheceu na Europa, ela foi para Portugal, eu fui para o Brasil, mas a gente sempre mantém contato. Aí, quando a gente foi para Lisboa, não pude deixar de contactá-la, e a gente almoçou num lugar bem bacana, né? Às margens do rio, e depois a gente deu um passeiozinho, né? Ela levou a gente para passear ali, mostrando as praias no caminho do Cabo das Rocas. As praias atlânticas, né? Ali já é o Oceano Atlântico. A maior parte do tempo a gente ficou vendo o Rio Tejo. Né? Para quem olha no mapa, Lisboa não é no Oceano Atlântico. É lá para dentro, as margens do Rio Tejo. E já Cascais fica exatamente na esquina ali do Rio Tejo com o Atlântico. Eu acho que a gente subiu ali, né? Isso. E a gente foi para o ponto mais ocidental da Europa. Aqui vocês estão vendo ali. Ventava horrores. E até segurar o celular estava difícil para tirar foto, porque era um vento terrível. A gente depois, ela deixou a gente em Estoril, né, que é uma cidade bem bonita, ali onde tem o autódromo de Estoril, né? A gente passou em frente ao autódromo, mas como não era, né, época de corrida... A gente nem tirou foto. Não, a gente não viu, a gente só viu aquelas arquibancadas vazias, que é meio deprimente. A gente passou em frente, mas não valia a pena entrar. Ela deixou a gente ali na praça pra gente pegar o trem para voltar para Lisboa, né? E ali tem cassino, é bem bacana, mas a gente logo depois a gente pegou o trem e voltou para Lisboa. E a gente tirou um dia que valeu muito a pena, que foi a nossa ida para Queluz, né? Que tem o castelo ali, mostra aí. Então, Queluz, que castelo é esse? Esse castelo, depois do incêndio no Palácio da Ajuda,
que em 1794 o castelo passou a ser... bota isso. Aí, ali tem... Aqui atrás acho que fica melhor, porque... Né, é um palácio e tem jardins enormes, né? A gente cansou de tanto andar lá. Esse jardim, vocês estão vendo aí as fotos, ele é muito parecido com... Eu nunca fui ao Palácio de Versalhes, mas a gente vê por fotos, ele é bem parecido com o Palácio de Versalhes, que era o estilo da época. A importância desse castelo, né? Foi lá onde a Dona Maria I reinou, né? Porque depois do incêndio do Palácio da Ajuda, a família real foi transferida para lá e ficou até 1807, quando a família real veio para o Brasil por conta da invasão francesa. E a gente tem uma capela lá dentro do palácio, porque a família real era bastante católica. A gente tem o pavilhão da Dona Maria I, e temos o quarto e a cama onde o Dom Pedro I para nós e Dom Pedro IV para os portugueses morreu, né? O Dom Pedro I, né, para nós, ele renunciou, né? Ele abdicou do trono aqui no Brasil e foi lutar contra o próprio irmão lá em Portugal, que era o Dom Miguel, para acabar com o absolutismo, né? O Dom Miguel, ele estava colocando um reinado sem as instituições, né? Usurpando da corte portuguesa, das cortes portuguesas, que é o parlamento português, e o Dom Pedro I foi para lá. Quer dizer, primeiro ele foi para a França, e da França ele se organizou para lutar contra o próprio irmão, e depois, por conta disso, né, por conta de ter participado da guerra e ter trazido para Portugal de novo um governo liberal. Então, aqui no Brasil, o Dom Pedro I, ele é muito conhecido como alguém que foi muito autoritário, e isso realmente aconteceu. Ele foi bastante autoritário durante o governo dele, mas os portugueses lembram de Dom Pedro IV, né, para eles, como um liberal, alguém que salvou Portugal do absolutismo. Tem louças no palácio, tem os móveis maravilhosos, os azulejos, as pinturas, né? Então é um palácio sensacional, vale a pena visitar. Foi um amigo meu até que também é professor de história e soube que eu estava em Portugal e falou, não deixa de ir ao Palácio de Queluz. A gente tem as ruas de Alfama, né, que é uma graça, as ruas, né? E tem essa casinha aí que eu tirei uma foto. Eu achei a casinha bonitinha, parei ali na frente, tirei foto. E eu não vi que o dono estava ali na frente. Ele falou, quer entrar? Quer tomar uma água? O dono gaiato, né? O português gaiato. A gente devia ter entrado, né? Aliás, tem, assim, os portugueses, eles têm um humor, assim, meio ácido, né, gente? É meio direto, né? Você tem que prestar atenção para acompanhar. Então, a gente estava indo para o Palácio de Queluz, a gente foi de metrô. E eu estava na minha bolsa com o bilhete do trem e o bilhete do metrô. Deixa eu ver. Aqui, acho que eram esses dois aqui, pronto. Ela se confundiu com o bilhete. Eu me confundi dos bilhetes. Eu peguei o bilhete do trem e queria passar no metrô. Detalhe, isso foi na saída, você tem que passar o bilhete também. Você entra no metrô, passa o bilhete, e na saída você passa o bilhete também para ter concluído a viagem. E ela conseguiu se enrolar com dois bilhetes, né? Um bilhete do trem e do metrô. Quando ela foi sair da estação do metrô, meu bilhete está com defeito. Ela não conseguiu sair, ela ficou presa lá na saída, né? Meu bilhete está com defeito, não é possível, nessas horas o homem tem que resolver. Eu fui procurar lá o fiscal, assim, sem pescanejar, me responda, pois deixa ele lá e aproveite, né? E eu, não, minha mulher, eu quero. Aí, né, para completar ainda, né, quando a gente foi lá e a gente encontrou com a Renê, né, ele ainda brincou, falou com a Renê, ele queria fugir. Aí ele falou assim, deixa eu ver qual é o bilhete que a senhora tá usando. Aí eu mostrei para ele, aí ele falou assim, não, tá o bilhete errado. Aí eu achei na minha bolsa o bilhete certo e consegui sair, né. Mas, ó, comida, melhor, né, nossa, mãe, comida muito boa, gente. O que eu me dei mal nos Estados Unidos, eu me dei bem em Portugal. Os doces, café da manhã, o melhor café da manhã que existe. Eu gostei da comida nos Estados Unidos e gostei da comida em Portugal também. Né? Mas Portugal é melhor. E o vinho, gente, vinho.
me fartei de vinho. Era toda a refeição eu tomei vinho. Os vinhos lá são famosos, muito legal, tem muitos. muito legal. Cerveja que não tinha muito, né? Tinha lá a Superbock e a... tudo bem. Ele quer ir para Portugal e tomar cerveja. É questão de gosto, gente. É questão de gosto. Então, vamos ter mais vinho quando a gente falar de Porto. Muito vinho, muito vinho. Bom, gente, próximo vídeo a gente vai falar sobre Porto e um pouquinho de Coimbra. Que Coimbra a gente ficou pouquinho tempo, tá? Mas deu pra gente conhecer um pouco. É uma cidade também bem pequenininha, né? O que eu tava mais afim de conhecer, que era a universidade, né? Tava nas férias, né? Eu tava na minha, como dizem os portugueses, nas férias pequenas, de meio de ano. Mas a universidade também tava nas férias pequenas. Pra eles é férias grandes. Férias grandes, tá. Como os portugueses dizem. Então, você que não conhece a gente, tá? Quem são esses dois? Eu sou a Renê, e esse aqui é o Ivan. Eu sou professora de História e Sociologia, então quando eu faço as minhas viagens eu foco muito nessa parte de História. O Ivan foca na cerveja. Eu não sou nada, eu sou coadjuvante. Você não é nada o quê? Então, nesses vídeos, manda ela. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative aquele sininho, dê o seu like aí, o pessoal não tá dando like. A gente cresceu um pouquinho o número de inscritos, mas tá faltando bastante pra gente, né, chegar lá, né, no topo, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais de Portugal. Foi uma experiência muito, muito, muito legal, né? Desculpa a choradeira, porque é muita emoção pra mim, tá bom? Teve um dia que eu também tive que chorar, que eu derrubei a cerveja. Tive que chorar, foi muito triste. Se fosse leite, tudo bem, né? Não chore sobre o leite derramado. Mas cerveja, meu Deus. Então tá, gente. Até a próxima. Beijo.